Olá, meus alunos da turma 2000. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréa Santos, de Língua Portuguesa. E conforme o combinado lá no nosso roteiro de estudos, hoje nós iremos corrigir o capítulo 15 do livro de interpretação textual, tá? O livro 5 de interpretação textual, ok, pessoal? Capítulo 15. Página 8. Vamos lá? Bem, nós iremos corrigir as atividades para a sala e, na sequência, as atividades propostas, ok? Bem, o enunciado do número 1 diz assim: no século XX, o tema do sonho da razão é retomado sob outra perspectiva, né? Então, no século XX, o tema do sonho da razão é retomado sob outra perspectiva. Influenciados pelas ideias de Freud, os surrealistas valeram-se de imagens do inconsciente para criar uma suprarrealidade densa de significados. Assim, se expressava André Breton em 1924, no seu Manifesto do Surrealismo. Abram aspas. O sonho não pode ser também aplicado à solução das questões fundamentais da vida? Fecham aspas. Assinale a alternativa que contém uma imagem composta segundo as propostas do movimento surrealista. Bem, a resposta do número 1 só poderia ser a imagem da letra C, ok, pessoal? Letra C, tá? A imagem exposta na alternativa C condiz com as propostas da corrente artística de representação do irracional, né, do inconsciente e do domínio, como propunha o surrealismo, ok? Por isso, a resposta certa do número 1 é a letra C. Vamos agora para a questão número 2. O pintor olha com o rosto ligeiramente voltado e a cabeça inclinada para o ombro. Fixa um ponto invisível, mas que nós, espectadores, podemos determinar facilmente, pois que esse ponto somos nós mesmos, o nosso corpo, o nosso rosto, os nossos olhos. O espetáculo que ele observa é, portanto, duas vezes invisível, pois não está representado no espaço do quadro e se situa precisamente nesse ponto cego, nesse esconderijo essencial em que o nosso olhar se subtrai a nós mesmos no momento em que olhamos. Bom, vamos lá agora? Bom, o enunciado diz assim: a ponte entre as obras reproduzidas nas alternativas seguintes, aquela que é descrita no texto anterior. Só poderia ser a letra D de dado, né? Podem marcar aí, número 2, letra D de dado, tá, pessoal? Bom, no quadro As Meninas, né, de 1956, de Diego Velázquez, né, o homem com paleta e pincel, né, posicionado no lado esquerdo do quadro, ele pinta um casal cujo reflexo aparece no espelho ao fundo da sala. Então, o espectador, à primeira vista, né, pode ter a impressão de que o pintor o observa. Por isso que a resposta certa é a letra D de dado, tá? Esse quadro aí, As Meninas, de Diego Velázquez. Ok, pessoal? Vamos agora para a questão de número 3. Vamos lá? Ao observar a imagem anterior, percebe-se que o anúncio procura destacar a confiabilidade de um produto. Só poderia ser a letra D de dado. Então, a partir da análise da imagem, é possível perceber que a empresa 3M, essa empresa 3M, deseja evidenciar a resistência e a confiabilidade de seu produto. No caso aqui, né, os vidros de segurança. Então, por isso, a resposta correta do número 3 é a letra D de dado. Ok? Vamos prosseguir? Questão de número 4. Cândido Portinari, em seu livro Retalhos de Minha Vida de Infância, descreve os pés dos trabalhadores. Vamos ler aqui rapidinho. Pés disformes, pés que podem contar uma história. Confundiam-se com as pedras e os espinhos. Pés semelhantes aos mapas, com montes e vales, vincos como rios.
pés sofridos com muitos e muitos quilômetros de marcha, pés que só os santos têm. Sobre a terra, difícil era distingui-los. Agarrados ao solo, eram como alicerces. Muitas vezes suportavam apenas um corpo franzino e doente. Cândido Portinari. E o enunciado diz assim: as fantasias sobre o novo mundo, a diversidade da natureza e do homem americano e a crítica social foram temas que inspiraram muitos artistas ao longo de nossa história. Dentre estas imagens, a que melhor caracteriza a crítica social contida no texto de Portinari é... Bom, pessoal, só poderia ser a letra E, tá? Essa imagem aqui da letra E, tem os pezinhos aqui, tá? Então, a imagem aqui representa os pés sofridos e disformes, né, de trabalhadores do campo, que se confundiam com o ambiente hostil em que viviam, ok? Então, a resposta certa do número 4 é a letra E. Vamos agora para a questão 5. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche, talvez o pensador moderno mais incômodo e provocativo, influenciou várias gerações e movimentos artísticos. O expressionismo, que teve forte influência desse filósofo, contribuiu para o pensamento contrário ao racionalismo moderno e ao trabalho mecânico, por meio do embate entre a razão e a fantasia. Ok? Vamos prosseguir? Deixa eu virar a página aqui para vocês também. Vamos lá? As obras desse movimento deixam de priorizar o padrão de beleza tradicional para enfocar a instabilidade da vida, marcada por angústia, dor, inadequação do artista diante da realidade. Das obras a seguir, a que reflete esse enfoque, né, a que se refere, perdoe-me, das obras a seguir, a que reflete esse enfoque artístico só poderia ser a obra de letra C. Podem marcar a letra C, tá? Então, as obras expressionistas aqui, pessoal, opõem-se ao racionalismo moderno, né? E ao padrão tradicional de beleza. Então, nelas é possível observar, né, esse embate entre a razão e a fantasia e a inadequação, né, do artista diante da realidade, tá? Além de instabilidade, angústia e dor. Então, analisando as 5 obras a partir dessas características, percebe-se, né, como mais adequada a obra O Grito. Vocês estão vendo aqui de Edvard Munch, né, tida como referência para os pintores expressionistas, por exprimir o aspecto atormentado da natureza humana. Por isso que a resposta certa é a letra C, tá? Do número 5, ok? Vamos agora para as atividades propostas. O número 1, uma questão do Enem, diz assim: a linguagem utilizada pelos chineses há milhares de anos é repleta de símbolos, os ideogramas, que revelam parte da história desse povo. Os ideogramas primitivos são quase um desenho dos objetos representados. Naturalmente, esses desenhos alteraram-se com o tempo, como ilustra a seguinte evolução do ideograma, que significa cavalo e em que estão representados cabeça, cascos e cauda do animal. Então, aqui vem o enunciado. Considerando o processo mencionado anteriormente, escolha a sequência que poderia representar a evolução do ideograma chinês para a palavra luta. Então, aqui a resposta do número 1 só poderia ser a letra B, tá, pessoal? Então, percebe-se aqui, né, principalmente na primeira imagem, um formato que se assemelha a 2 pessoas lutando, né? Ambas utilizam as próprias mãos ou algum tipo de arma. Então, notem que no último ideograma também é possível identificar, né, as mãos ou armas, tá bom?
Por isso que a resposta certa do número 1 é a letra B de bola. Podem marcar a letra B de bola. Número 2, vamos lá? Bom, aqui nós temos uma imagem, né, da nossa bandeira brasileira, da bandeira do Brasil. E no meio está escrito SOS Mata Atlântica. É o que está escrito aí no meio. Bom, aí embaixo, né, vem dizendo, estão tirando o verde da nossa terra. Então o enunciado diz assim, a figura é uma adaptação da bandeira nacional. Não é isso? É uma adaptação da bandeira nacional. O uso dessa imagem no anúncio tem como principal objetivo, só poderia ser a letra D de dado, né? Alertar a população para o desmatamento da Mata Atlântica e fazer um apelo para que as derrubadas acabem. Tá? Então, a resposta correta, número 2, é a letra D. Tá? D de dado. Então, pessoal, o verde da bandeira do Brasil, né, que simboliza as matas e as florestas do país, é parcialmente retirado da imagem. Então, o anúncio vale-se da linguagem conativa ou apelativa, visando alertar a população, né, para o desmatamento da Mata Atlântica, ok? Então, o alerta é evidenciado também pelos dizeres SOS Mata Atlântica, no lugar, né, do convencionado ordem e progresso, ok? Vamos agora para o número 3. Os melhores críticos da cultura brasileira trataram-na sempre no plural, isto é, enfatizando a coexistência no Brasil de diversas culturas. Arthur Ramos distingue as culturas não europeias, no caso indígenas, negras, né, das europeias, portuguesa, italiana, alemã e etc. E Darcy Ribeiro fala de diversos Brasis, crioulo, caboclo, sertanejo, caipira e de Brasis sulinos, a cada um deles correspondendo uma cultura específica. Bom, o enunciado diz assim, considerando a hipótese de Darcy Ribeiro de que há vários Brasis, a opção em que a obra mostrada representa a arte brasileira de origem negro-africana é, então só poderia ser a resposta de letra A, tá bom, pessoal? Rubem Valentim, essa imagem aqui, tá? Então podem marcar aqui, tá? A opção A, tá? Número 3, a letra A, Rubem Valentim. Então a obra aqui é uma representação, né, de elementos da liturgia de religiões de cunho africano, mais precisamente, né, do candomblé e da umbanda, ok? Então podem marcar aqui número 3, letra A, ok? Vamos agora para o número 4. Número 4 também é uma questão do Enem, nós temos aqui algumas figuras, né, número 4, né, eu vou virar aqui a página, vamos lá, número 4. E aqui, a página seguinte vem dizendo assim, as linhas nas duas figuras geram um efeito que se associa ao seguinte ditado popular. Só poderia ser a resposta de letra D de dado. As aparências enganam. Ok, pessoal? Então, a resposta número 4 é a letra D de dado, tá? Então, considerando as duas imagens e os seus efeitos, né? O ditado popular que mais se aproxima é as aparências enganam. Então, na primeira imagem, tem-se a impressão de que o boneco do fundo é maior do que o do meio, né? Que, por sua vez, é maior do que o do plano é maior do que o do plano frontal. Agora sim. Tá? É maior do que o do plano frontal, tá? Então, na verdade, são todos do mesmo tamanho, tá, pessoal? São todos do mesmo tamanho, tá? Na segunda imagem, tem-se, né, a impressão de que se trata de uma figura circular irregular, quando, na verdade, trata-se de um círculo perfeito, ok? Por isso que a resposta certa do número 4 é a letra D de dado. As aparências enganam. Vamos para a questão de número 5. Na busca constante pela sua evolução,
o ser humano vem alternando a sua maneira de pensar, de sentir e de criar. Nas últimas décadas do século XVIII e no início do século XIX, os artistas criaram obras em que predominam o equilíbrio e a simetria de formas e cores, imprimindo um estilo caracterizado pela imagem da respeitabilidade, da sobriedade, do concreto e do civismo. Esses artistas misturaram o passado ao presente, retratando os personagens da nobreza e da burguesia, além de cenas míticas e históricas cheias de vigor. Bom, o enunciado diz assim: atualmente os artistas se apropriam, de desenhos, charges, grafismos e até de ilustrações de livros para compor obras em que se misturam personagens de diferentes épocas, como na seguinte imagem. Só poderia ser a letra C, tá, pessoal? Essa imagem aqui, ó, da letra C. Bom, a imagem apresenta, uma montagem utilizando personagens de épocas bem distintas, A Mona Lisa, a Mona Lisa de Da Vinci, do Renascimento, e a personagem Mr. Bean de programas de comédia ingleses, tá bom? Então nós temos aqui uma mistura, da Mona Lisa com o Mr. Bean, ok? Número 6, vamos lá? Todos os grandes artistas, ora consciente, ora inconscientemente, foram deformadores da natureza, donde infiro que o belo artístico será tanto mais artístico, tanto mais subjetivo, quanto mais se afastar do belo natural. É um texto de Mário de Andrade, tá bom, pessoal? E o enunciado diz assim: qual das obras seguintes melhor representa a concepção de arte, distante do natural, proposta pelo modernista Mário de Andrade, hein? Então, a resposta do número 6 só poderia ser a imagem da letra B de bola, ok? Podem marcar aí. Letra B de bola, tá, pessoal? Número 6, letra B de bola. Então, aqui o quadro, de Picasso, com sua multiplicação, de perspectivas, no caso a mulher, ela é representada de frente e de lado, e deformação, é o que melhor representa a ideia de arte afastada do natural, tá bom? Então podem marcar a letra B de bola. O quadro de Picasso aqui, com a sua multiplicação, de perspectivas, e de deformação, é o que melhor representa a ideia, de arte afastada do natural, tá bom? Ele mostra que a mulher aqui é representada de frente e de lado. Então podem marcar o número 6, letra B de bola, ok? Número 7, nós temos aqui algumas figuras, Figura 1, figura 2, a figura 3 e a figura 4. E o enunciado diz assim: o homem desenvolveu seus sistemas simbólicos para utilizá-los em situações específicas de interlocução. A necessidade de criar dispositivos que permitissem o diálogo em momentos ou lugares distintos levou à adoção universal de alguns desses sistemas. Considerando que a interpretação de textos codificados depende da sintonia e da sincronia entre o emissor e o receptor, pode-se afirmar que Então, a resposta do número 7, pessoal, é a letra C, tá? Letra C, pode marcar aí, letra C, tá? A letra C, número 7, letra C, tá? Mensagem que é mostrada na figura 4, deixa eu passar a página, será decodificada sem o auxílio da língua falada, tá? A resposta certa é a letra C, tá? Então, a linguagem não verbal aqui é acompanhada de uma linguagem escrita, a qual possibilita perfeitamente a decodificação da mensagem que ora se transmite, ok? Então, podem marcar aí, número 7, letra C. Número 8, o poema a seguir pertence à poesia concreta brasileira,
O termo latino de seu título significa epitalâmio. Epitalâmio, ok? Epitalâmio, poema ou canto em homenagem aos que se casam. Então, nós temos aqui o enunciado dizendo: considerando que símbolos e sinais são utilizados geralmente para demonstrações objetivas, ao serem incorporados no poema epitalâmio, né? Aí vocês vão marcar aqui número 8, a letra A. Adquirem novo potencial de significação, tá, pessoal? Então, notamos aqui que os símbolos aqui adquirem novas significações, né? Que são explicadas no próprio poema concretista, por meio de uma espécie de legenda, ok? Número 9. Sobre a exposição de Anita Malfatti, né? Sobre a exposição de Anita Malfatti, em 1917, que muito influenciaria a Semana de Arte Moderna, Monteiro Lobato escreveu em artigo intitulado, abram aspas, Paranoia ou Mistificação? Né? Paranoia ou mistificação? Fecham aspas. E diz assim: há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem as coisas e, em consequência, fazem arte pura, guardados os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. A outra espécie é formada dos que veem anormalmente a natureza e a interpretam à luz das teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica das escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Estas considerações são provocadas pela exposição da senhora Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. Bom, agora vem, né, um enunciado que vai responder aqui a questão de número 9. Vamos lá? O enunciado da questão número 9 diz assim: em qual das obras a seguir identifica-se o estilo de Anita Malfatti, de Anita Malfatti, criticado por Monteiro Lobato no artigo? Então, qual das obras a seguir identifica o estilo de Anita Malfatti, criticado por Monteiro Lobato no artigo? Bom, a questão número 9, a resposta poderia ser a letra D de dado, tá, pessoal? Essa imagem aqui da letra D de dado, tá? Podem marcar aí, letra D de dado. Então, aqui, né, em A Mulher de Cabelos Verdes, de Anita Malfatti, incorporou aspectos das vanguardas europeias em sua pintura, principalmente do expressionismo, no que diz respeito à cor, né, e do cubismo, em relação à ordenação das formas, tá? Então, a obra fez parte, né, da polêmica exposição de 1917, né, pessoal? Então, aqui, né, sobre a obra, Mário de Andrade afirmou: se Anita Malfatti, né, vê uns cabelos brancos e neles sente o verde frustrado, né, das esperanças partidas, respeite a sua comoção, a sua fantasia, e será grande como foi pintado, né? E será grande como foi pintado esse quadro forte. Será incompreendida pelos que só conseguem ver cabelos negros, loiros, brancos ou castanhos, mas despertará um pensamento vivaz, né? Uma comoção mais funda naquele que souber elevar-se até a idade da artista. Mais vale dois a sentir que a multidão a aplaudir, né? Então foi essa fala, né, de Mário de Andrade sobre a obra de Anita Malfatti. Bom, então aqui, né, vocês podem marcar o número 9, a letra D de dado, tá? Questão 10, vamos lá? Na questão 10 nós temos dois textos, né? Dois textos.
O texto 1 é um soneto de Camões, tá? Que diz assim: leda serenidade deleitosa, que representa em terra um paraíso, entre rubis e perlas doce riso, debaixo de ouro e neve cor-de-rosa. Presença moderada e graciosa, onde ensinando estão despejo e siso, que se pode, por arte e por aviso, como por natureza, ser formosa. Fala de quem a morte e a vida pende, rara, suave, enfim, senhora vossa, repouso nela alegre e comedido. Estas as armas são com que me rende e me cativa, amor, mas não que possa despojar-me da glória de rendido. Então, é um soneto de Luís Vaz de Camões. E no texto 2, né, nós temos aqui uma obra, né, um quadro, e aqui no enunciado, número 10, o enunciado diz assim: a pintura e o poema, embora sendo produtos de duas linguagens artísticas diferentes, participaram do mesmo contexto social e cultural de produção, pelo fato de ambos, só poderia ser a letra C, né, pessoal? Apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela sobriedade e o equilíbrio, evidenciados pela postura, expressão e vestimenta da moça e os adjetivos usados no poema. Então, número 10, letra C, tá? Então, aqui a figura feminina, retratada na tela, né, de Rafael, apresenta os traços, melhor dizendo, os traços presentes na poesia de Camões, como a serenidade no olhar e a pele neve cor-de-rosa. Então, a sobriedade, né, e o equilíbrio são perceptíveis na imagem, pela posição central e pelos demais traços no texto, né, ao descrever a mulher como moderada e graciosa. Por isso que a resposta correta, número 10, é a letra C, tá, pessoal? Letra C, ok? Bem, encerramos aqui a correção dos nossos exercícios, tá bom, meus amores? Bom, não esqueçam de colocar os nomes e a turma aqui nos comentários, tá bom? Desejo a todos bons estudos, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!